A palavra que define a psicanálise, uma só, é inconsciente. O grande descobrimento de Freud é que existe dentro de nós uma dimensão que nós não tomamos consciência, mas que, no entanto, está cheia de emoções e de energia. E uma energia descontrolada que nos leva a fazer coisas das quais nem somos autores. Mas muitas vezes nos surpreendemos. Essas são coisas tipo recalques, tipo transferências. E na condição de consultor, é muito frequente cair nessas armadilhas. Estou transferindo para outro coisas que são de minha história, porque esse dono da empresa evoca meu pai. Então, não me dou conta que estou respondendo como gostaria de responder para ele. Às vezes, quero disputar com ele, para que ele me deixe ser um filho, dar ideias. Meu pai não me deixava, me castrava. E o dono da empresa me está castrando também e eu não me dou conta. Então, bato a cabeça e 1000 vezes me pergunto, expliquei por A mais B, está mais do que lógico. E esse cara não entende. Esse cara era meu pai de quem estou falando. Essas são as ideias de Freud. E ele falou que o inconsciente está afirmado em duas grandes questões, o princípio de prazer, o princípio de realidade. O que é o princípio de prazer? O princípio de prazer significa que eu quero para mim tudo o que me traga prazer, tudo que seja agradável. O princípio de prazer é que estava presente aqui quando nós fomos comer aquele delicioso lanche. Então, esse é um princípio de prazer. O mais importante do princípio de prazer se manifesta na criança pequena. Quando nós nascemos, somos pequenininhos, a criança só quer prazer. E vejam que coisa interessante. Talvez alguns de vocês têm filhos ou tiveram filhos muito pequenos e devem ter visto que aquele menino ou menina tem um poder incrível. Basta que ele chore para que alguém faça algo. Dá de comer, troca ou algo assim. E ele cria nessa criança que não tem ideia do mundo como um todo, que o mundo é ele, o centro. E o que o prazer está para ser atendido e que o prazer dele é impostergável. Todo mundo tem que estar atrás dele. Esse é o princípio de prazer. Há muitos meninos de 50 anos que ainda estão querendo que troquem fraldas. Porque nós estamos movendo-nos com o princípio do prazer. Há um outro princípio, que é o princípio de realidade. Possivelmente você suponha que o princípio de realidade significa excluir o prazer. É o oposto. Não é. Freud dizia, o princípio de realidade não é outra coisa que saber postergar o desejo até que o prazer seja possível. Portanto, tomar consciência da realidade de onde estou e saber esperar. E isto é fundamental com respeito à capacidade negativa. Ou seja, eu estou ansioso por algo, mas tenho que saber esperar. A capacidade negativa me obriga a não fazer e sim pensar. Mas nós vamos voltar sobre isso. O princípio de realidade é aquele que me permite enxergar quais são as condições para que meu prazer possa ser atendido. E aquele menininho chega algum dia a dar-se conta, com uma desilusão, que ele não é o dono do mundo e que a mamãe não lhe pertence, que ele é mais um que tem que compartilhar com os outros. E que nesse mais um ele tem responsabilidades, assim como os outros têm. Ele tem um espaço, mas também há outros. Não é o centro. Esta questão de briga entre princípio de prazer e realidade nos acompanha a vida toda. E também acompanha a nossos clientes. Eles querem o prazer. O prazer seria que vocês levem uma solução imediata. E se vocês não levam, estão frustrando-se. Vejam vocês, no campo da clínica, princípio de prazer e princípio de realidade estão acoplados a patologias. Por exemplo, o princípio de prazer está associado com a neurose. O neurótico não pode esperar, ele quer tudo de imediato. E temos muito disso. No trânsito aqui em São Paulo, a gente fica neurótico, não é? Ninguém sai da frente. Nós estamos ansiosos. E essa ansiedade é inimiga do pensamento. É uma das principais dificuldades para poder pensar. O princípio de prazer tem seu contraposto, que é a neurose. E o princípio de realidade terá alguma patologia? Sim. A falha no princípio da realidade nos leva à psicose, que é uma doença muito mais grave. O psicótico, ele não tolera a realidade, ele a transforma. Precisa ler como ele imagina, não como realmente as coisas são. Então aí vocês veem os dois campos do princípio de prazer e realidade.
A minha habilidade em lidar com o princípio de Fraser pode significar muito na minha vida. Ou seja, esta é uma questão muito importante, especialmente na questão do consultor. Qual que é meu desejo? Que ele imediatamente aceite o que eu estou oferecendo, porque trabalhei com isso, e porque também tem outro caso, se ele não aceita, como que eu fico na FBDE? Será que eles vão acreditar que o cliente que é exigente ou vão acreditar que eu sou incompetente? Esta é um conflito interno que não sei se alguma vez vocês se puseram a pensar, mas é possível que exista. Que os outros colegas que consiguen tanto resultado irán pensar de mí que yo no consigo convencer a ese cliente? En este momento se comienzan a ver cómo que funciona el sistema. ¿Quién que usó? A realidade é un aliado, no un enemigo. Es con ella que nos tenemos que nos entender. Cuando no sabemos como algo frustrante, no sentido de destruirnos, no conseguimos avanzar. Tenemos que aprender a enxergarla con mayor clareza y con mayor comprensión. ¿Y qué eso significa? Comprender a mi realidad. Estoy me sintiendo muy deprimido porque no consigo convencer al cliente. ¿Qué los otros van a pensar? Estoy con miedo de ser sentido como alguien incompetente. Tengo miedo de yo estar perdiendo mi habilidad. En realidad, posso estar competindo con aquel cliente o con mis otros colegas, porque esto es parte de la condición arcaica en la cual está estructurada nuestra mente. Nós temos un córtex cerebral, mas temos mucho más que eso, un tronco cerebral. Y uno de los componentes de ese tronco cerebral se llama complexo R, que está embaixo en la parte inferior. Y R, ¿sabe de dónde ven? De réptil. Algo de réptil en nuestra cabeza. Entonces, pensar que no estemos una característica racional y altruista só es o mínimo una concepción incompleta, por no decir una ingenuidad. Para eso tenemos que aprender a observar. Y observar no significa olhar, significa mucho más que eso. Significa oír, y especialmente oír lo que no he dito. Comparar. Significa oírme a mí mismo. ¿Por qué estoy así? Veja, la grande questão para poder, digamos, convencer y para poder lidar con otro, es saber qué eu estou sentindo. Si yo estoy con raiva de un de vocês, de Edson, por ejemplo, y no me doy cuenta, y voy a actuar. Ahora, si estoy con raiva de él y tomo conciencia que estoy con raiva, y voy a evitar de cometer un acto equivocado. Mas para eso tengo que saber preguntarme a mí mismo qué estoy sintiendo. Y eso es fundamental para el consultor, como es fundamental para el vendedor. El vendedor sabe muy bien de eso. Y el consultor es un permanente vendedor, vende permanentemente sus ideas.